E aí galera, beleza? Lucas aqui, estamos aqui voltando para mais um vídeo aqui no canal Lucas Souza e hoje do 20 anos essa caralho. E hoje a gente vai falar de Felipe Moura Brasil. O cara aqui é o chefe da redação da Jovem Pan e é o terceiro cara que mais passa pano pro governo na Jovem Pan. Só perde pro Augusto Nunes e pro Caio Coppola. Bom, vamos lá. Vou explicar ponto a ponto o que está acontecendo, tá? Vamos explicar na ordem cronológica da situação. Eu sou muito adolescente, cara, eu sou muito criança. A ordem cronológica. Entendeu? Cronológica. Ai, tá bom, vamos lá. Então é o seguinte, tá acontecendo todos esses problemas com a Amazônia, né? Tá tendo muito problema com desmatamento, com incêndios, essas coisas. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque seria muita hipocrisia da minha parte, já que eu nunca fui muito ligado a assuntos de meio ambiente, não sei o que. Agora que eu tô começando a estudar um pouco sobre o assunto, tô entrando um pouco mais nesse tema, né, para aprender sobre, mas eu nunca fui muito interessado nesse assunto. Então seria hipocrisia da minha parte. Não que eu condene hipocrisia quando ela é usada para apoiar alguma coisa importante, né? Quando é usada para o bem, né? Mas é que eu acho que eu acabaria só atrapalhando no caso, né? Ao invés de tentar ajudar o movimento, eu acabaria só atrapalhando. Então não vou entrar nesse assunto, mas tá acontecendo esse negócio aí, a gente tá vendo. Aí aconteceu os negócios com a Alemanha e com a Noruega, que eu já falei. Se você não sabe o que é o penúltimo vídeo aqui do canal, né? É um vídeo antes desse, tá lá, eu falo sobre o assunto. E aí esses dias o Emmanuel Macron, olha como eu falo bonito, eu sou quase francês, je suis François, ó, que é isso, hein? Tá tirando? Então o presidente da França, ele tweetou um negócio mais ou menos assim: estão destruindo a nossa casa, estão incendiando a nossa casa, alguma coisa assim, e colocou a foto de um incêndio, né? E aí a galera que passa pano pra caralho, começou, o presidente da república veio e falou que ele usou uma foto falsa, não sei o que, falaram que não serve, pega a foto antiga, não sei o que isso é desinformação, é fake news. Como esse povo cansa. Mas a pessoa que não é jornalista, ou que não se diz jornalista, achar isso, eu até entendo. Agora um cara que se diz jornalista, que é chefe de redação do grupo da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, vim dizer o seguinte, ele disse o seguinte: se você não serve nem para saber, se você não sabe nem diferenciar uma foto antiga de uma foto atual, você não serve para ser presidente da França. E eu peguei e respondi, não que eu ache que ele vai ver, só para deixar claro aqui, não que eu acho que ele vai ver a minha resposta, mas é que eu acho que a gente precisa responder, porque pelo menos a gente está fazendo a nossa parte. Se você vê algum absurdo, independente da pessoa, independente se achar que a pessoa vai ver, vai ligar pro seu comentário ou não, comente e ensine a pessoa, beleza? Porque não existe esse negócio de meu Twitter, meu Facebook é uma ditadura. Não, se você está compartilhando para eu ver, se você está deixando eu ver o que você compartilhou, eu tenho direito a comentar também. Você tem que deixar eu comentar, beleza, também. Então eu comentei o seguinte: se você não sabe se você não sabe ver um simbolismo como sendo simplesmente um simbolismo, você não serve para ser chefe de redação da Jovem Pan. Por quê, senhoras e senhores? Vou explicar para você que nunca entrou numa sala de aula de uma faculdade de jornalismo, tá? Por opção ou não, depende, tá? Você não tá errado se você não teve essa aula. Agora, a pessoa que diz que jornalismo não ter tido acesso a isso ou não ter prestado atenção nisso, aí é um problema, tá? É o seguinte, o que acontece? O que é um símbolo? Vou explicar para vocês o que é um símbolo. O símbolo é algo que é usado para representar algo. Exemplo, vamos pegar a floresta amazônica. A floresta amazônica. A floresta em si é o negócio.
Qualquer outra coisa que se refira a ela, que não seja ela, é um símbolo. Por exemplo, a palavra floresta é um símbolo. Sabe? Quando eu falo floresta, eu não estou usando a floresta em si, eu estou usando um símbolo para representá-la, para fazer com que você entenda do que eu estou falando. A imagem que você criou aí da floresta, quando eu falei floresta, é um símbolo da floresta. É algo que serve para identificar aquilo, para você entender o que é. Uma foto da floresta é um símbolo. Um desenho da floresta é um símbolo. Tudo são símbolos. Existem símbolos abstratos e símbolos mais concretos, mas símbolos é qualquer coisa que se refira a algo que não seja próprio algo, tá? Deu para entender mais ou menos? Então a foto que o Macron publicou é um símbolo. Ele não precisa, para mostrar que ele está falando da floresta amazônica, colocar uma foto da floresta amazônica atual. Ele não precisa colocar uma foto de um incêndio atual para a gente entender que ele está falando dos incêndios atuais. Ele colocou a foto de um incêndio que aconteceu aí um tempo atrás, não sei quando, para mostrar para a gente, para pontuar, para ilustrar que ele está falando dos incêndios atuais que acontecem na Amazônia. Isso não faz com que o que ele falou seja mentira, beleza? Quando eu quero falar sobre um jogo, por exemplo, São Paulo e Corinthians, um exemplo, né? Aconteceu o jogo, eu quero falar sobre esse jogo, mas não existem fotos desse jogo, né? Não tenho essa foto, ou não existe, ou não tenho direito sobre essas fotos, não posso usar essas fotos. Eu vou e uso fotos de outro jogo, São Paulo e Corinthians, que aconteceu aí no passado, mas com o texto vocês sabem que a junção da imagem com o texto, sabe que eu estou falando daquele jogo que aconteceu esses dias. É um exemplo, entendeu? É isso. Então, o Felipe Moura Brasil criticar o Macron por causa disso é a mostra de duas uma. Ou a faculdade que ele fez jornalismo é uma bosta, né? E não ensinou nada a ele. Não, de três uma, na verdade, né? Ou a faculdade é uma bosta e ele não ensinou isso para ele, não ensinou símbolo para eles, né, para ele, para a turma que ele cursava lá, ou ele faltou essa aula e não tá nem aí para aprender depois, ou ele não fez faculdade de jornalismo porcaria nenhuma. Eu acho que essa é meio... Não, para mim é uma das outras duas, por isso que primeiro eu falei de duas. E depois ele mostrou que faltava as aulas de geografia na escola, inclusive. Olha só! Que bonitinho, né? Porque ele disse o seguinte: tem a galera aí, tem uns estrangeiros chamando a Amazônia de nossa casa. Deu pra entender que ele tá falando do Macron, correto? Chamando a Amazônia de nossa casa. Quando a Catedral de Notre Dame pegou fogo, nenhum brasileiro chamou a Catedral de nossa casa. Deu pra entender que ele tá falando do Macron, do presidente francês, não deu? Até porque a Catedral de Notre Dame é na França. Eu comentei. Eu falei assim, eu fico muito envergonhado de saber que você se diz jornalista. Mas eu vou explicar pra você. E eu vou explicar pra vocês agora que talvez tenham pensado, não, ele tá certo, a Amazônia não é a casa deles, eles não têm direito de falar disso. Vamos lá. O incêndio na Catedral de Notre Dame, ele é um incêndio que, se não tivesse tido a repercussão que teve, se as pessoas do resto do mundo não puxassem aquilo para elas, pela questão histórica e tal, e entender que aquilo é importante, por isso puxou pra gente, a gente puxou pra gente, falou isso é ruim para todo mundo. Se não tivesse acontecido isso, seria apenas um incêndio na França e ponto final. É um problema único, exclusivamente da França. Beleza? A Amazônia, não. Qualquer coisa que acontece na Amazônia é problema do mundo, não apenas dos países que tem parte da Amazônia, que contém parte da Amazônia. É um problema do mundo, porque a Amazônia é um dos pulmões do mundo, junto com as algas marinhas. Qualquer incêndio que aconteça na Amazônia mexe no clima do mundo todo, tá? Nós aqui de São Paulo sentimos isso na pele, porque menos de um dia depois daquele dia do fogo que aconteceu na Amazônia, acho que foi até no mesmo dia, tá? O céu de São Paulo ficou preto, o dia foi transformado em noite.
Era 2 horas da tarde, estava começando a escurecer em São Paulo. 3 horas da tarde, se você não ligasse o farol do seu carro, você não enxergava um palmo à frente do seu carro. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Foi feio o negócio. Então qualquer coisa que acontece na Amazônia impacta o mundo todo. Todo. Não só o Brasil, não só o Equador, não só a Bolívia, não só o Peru, não só a Venezuela, não só a Colômbia e não só as Guianas. Se faltou algum país aí, me desculpa. Mas independente disso, vamos supor que só pode chamar a Amazônia de nossa casa quem morar num dos países da qual a Amazônia faz parte. O quem tiver. Então o Macron tá certo de chamar a Amazônia de nossa casa. Porque a Guiana Francesa, que é um território francês, tem uma parte da Amazônia lá. Tem uma parte da Amazônia que fica na Guiana Francesa. Logo, o Macron não está errado em falar nossa casa, porque a Amazônia está num território da França, que pertence ao país dele, a França. Deu para entender? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos. Se você não gostou, deixa seu dislike, não tem problema nenhum. Independente de qualquer coisa, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E se você tiver alguma informação que você queira dar, queira passar, até para eu poder entender um pouco mais do assunto meio ambiente, por favor, comente aqui embaixo também, ok? Um beijo na bunda e até o próximo vídeo.